Então vamos para a palavra? Já enrolei bastante vocês. Vamos lá para a palavra então. Abre comigo lá, 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Pai, querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já fez nessa noite através dos louvores. Te agradecemos, Pai, por estar aqui, poder ouvir a Tua palavra, poder participar do Teu corpo. Obrigado, Jesus, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui em Tua casa, Senhor. Obrigado, Jesus, porque eu sei que muitas pessoas gostariam de estar aqui agora em Sua casa, ouvindo, contemplando. Obrigado, Jesus. Senhor, eu oro, Pai, para que a Tua palavra ela venha e fale nos nossos corações, que a Tua palavra ela ative em nós uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de mente. Que a Tua palavra, Pai, assim como ela é viva e eficaz, Pai, que ela penetre no nosso coração, Pai, e ela divida, Pai, o nosso alma e medulas, Pai. Que ela divida juntas e medulas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, como Sua palavra é poderosa, Pai. Te agradecemos, Senhor. Eu oro, Pai, que Teu Espírito de sabedoria, de revelação e discernimento recaia sobre nós, Pai. Pai, que toda distração saia em nome de Jesus, Pai. Prepare em nós, Pai, um ambiente de cura neste lugar, Pai. Prepare em nós um ambiente de cura neste lugar, Pai. Que aquele que entrou precisando de uma cura, Pai, precisando de algo que seja sarado, Pai, eu oro em Teu nome, Jesus, que Tu toque em cada célula de cada corpo, Pai, que Tu toque desde as plantas dos pés até a cabeça, Pai, e que o Teu Espírito comece a andar sobre o nosso sangue, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, amém, amém. Amém, gente? Ali no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, bem conhecido, né, esse versículo, esse verso, que vai dizer que, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em outras versões vai dizer que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia, de amor e de equilíbrio. Hoje eu quero falar sobre a igreja triunfante. A igreja que Jesus Cristo nos deu como exemplo. Em todo o seu ministério aqui na terra, Jesus ele preparou e nos ensinou o modelo de igreja perfeita. Jesus, quando ele esteve no seu ministério aqui na terra, ele juntando os discípulos, Jesus ele nos moldou e nos mostrou um modelo de igreja. Então, sobre essa igreja triunfante, que é a igreja de Cristo, a igreja de Jesus, é uma igreja triunfante, uma igreja que é avante, que vai para cima. E é sobre essa igreja que nós somos e vamos falar. Pois Cristo não é, e nós não somos uma igreja militante, e muito menos uma igreja derrotada. Nós somos uma igreja triunfante. Amém, gente? Amém. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Amém. Então nós vamos avante e vamos triunfar. Já triunfamos com Cristo na cruz. Amém? Então, o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, que reavive o dom que foi colocado através da imposição das minhas mãos. No versículo logo acima ele fala. E ele entra nesse versículo. Porque Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o que acontece aqui? Somos uma igreja triunfante. E o Senhor Deus, Ele não nos deu um espírito de covardia. A gente podia, só lendo ali todo o ministério de Jesus, através dos evangelhos, a gente conseguiria pegar vários princípios da igreja de Cristo, do que Ele ensinou, do que Ele mostrou. Mas hoje eu quero falar sobre covardia e sobre medo. O espírito
que está sobre nós não é um espírito de covardia, ou seja, não é um espírito de medo. Uma igreja triunfante, ela não é covarde. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, 10, vai dizer assim, ó: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha que quem te ganhou gratuitamente. Um Espírito que sonda todas as coisas. Um Espírito que sonda a profundeza de Deus. Então você entende que quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, pois você não ganhou um espírito de covardia, mas você ganhou um espírito que sonda a mente de Deus. E esse espírito, ele habita em mim e em você. E através de você. Esse é o espírito que está sobre nós. Top, né? Meu Deus. Muito bom, muito bom. Isso aqui, esse 1 Coríntios 2,10 é lindo demais. Porque eu aprendi e descobri que o Espírito que sonda as profundezas de Deus é o mesmo Espírito que habita em mim e em você. Uou! Uou! E foi nos dado gratuitamente. Um jovem rico perguntou: Senhor, como é que eu faço para ter isso? Não, você tem que seguir as leis, você tem que seguir os mandamentos. Ah, mas isso aí tudo eu já faço. Então vende tudo, dá aos pobres. Ah, então o jovem saiu triste, porque ele tinha muitos bens. O nosso Deus é um Deus que Ele nos dá gratuitamente. Você entende que a gente não merecia. A gente não merecia, mas Deus nos deu. É um presente. É uma graça. Isso é graça. Graça imerecida. A Bíblia é uma mensagem que eu acho muito, muito interessante, que ela é um pouco assim, a leitura dela é mais clara, com uma linguagem mais assim, não sei, mais atualizada, né, mais atual. Ela diz assim, a versão mensagem, no 1 Coríntios 2,10 mesmo: o Espírito, não satisfeito em mover-se na superfície, mergulha até as profundezas de Deus e traz à tona o que Deus planejou. Tu já pensou? Ele não só satisfeito em parar sobre as águas, mas ele vai lá, sonda tudo que o Pai tem e revela isso a nós. Então, o primeiro ponto da igreja de Cristo, uma igreja triunfante. O primeiro ponto que ele fez de algo, além de juntar os discípulos, né, de montar ali os membros, né, da igreja, o Senhor Deus, o primeiro ponto extraordinário dele foi tratar o medo da igreja. A igreja que eu falo é em nós, gente. Jesus ele não ficava em um templo assim e depois ia para casa, aí vinha numa quarta, num domingo. Jesus não, a igreja dele é uma igreja ambulante, é uma igreja que andava, uma igreja que estava o tempo todo andando e curando, profetizando, o tempo todo há movimento. A igreja de Cristo é uma igreja que não fecha. E nós somos a igreja de Cristo que também não fecha. Nós não temos horas para fechar. A porta, o templo tem, mas nós não temos hora para fechar.
Então, o primeiro ponto que Jesus ele começa a trabalhar sobre uma igreja triunfante é silenciando e tirando o medo. E qual que é o episódio que acontece isso? É quando Jesus aparece no mar diante dos discípulos no barco. E o mar estava agitado, eles chamam os discípulos, chamam Pedro. E ele fala lá em Mateus 14, 26 e 27. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomado de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Você entende que o medo, ele nos paralisa. E Deus nos impulsiona. E Deus nos empurra. Jesus, o Espírito de Deus, ele nos faz andar sobre o mar. O Espírito de Deus, ele faz a gente viver coisas extraordinárias. E o medo, ele nos paralisa. Então, tirando o medo, a igreja de Cristo viveu algo extraordinário, que é andar sobre o mar. E você entende que a voz do medo, muitas vezes, a gente pode confundir com a voz de Deus. É muito fácil a gente se confundir a voz de Deus com a voz do medo. Os discípulos vendo Jesus, ouvindo a voz de Jesus. Gente, é muito fácil, né? Se alguém me fala comigo, ó, é a Tainá que tá falando comigo. Aquele berro eu já conheço. Que? É muito fácil, ó, a voz dele eu já conheço. Eu sei quem é. A mesma coisa de Jesus. Jesus estava o dia inteiro com ele, gente. Jesus estava o tempo todo com os discípulos. E mesmo assim, quando Jesus falou com eles, aproximou dele, andando sobre eles e chamando, eles ficaram com medo, achando que era um fantasma. Então imagina a gente, meu povo. Imagina eu e você. Pois a Bíblia fala, bem-aventurados são vocês que vejam, que são os olhos de vocês que veem. Pois muitos gostariam de ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo. Então, gente, talvez algum de nós aqui hoje, ou até mesmo eu, talvez tenha algo que está nos paralisando. Talvez um medo do amanhã, o medo do trabalho, o medo de um desafio, o medo de dar... Eu não sei, mas de repente existe alguém aqui que está com esse sentimento de medo, que está querendo te paralisar. Mas você é uma igreja triunfante. E o medo, ele não vai te parar. A Colossenses 2,15 vai dizer: e despojando os principados e a potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! O Senhor já triunfou por nós na cruz. Nós já somos uma igreja triunfante. Mas a nossa atitude, ela vai dizer muito se nós seremos uma igreja militante ou uma igreja derrotada. Uma igreja militante, ela não para de guerrear com o inimigo. É uma igreja que está o tempo todo batendo de igual com ele. Aonde ele, lá em Colossenses, acabamos de ler, ele já foi, todo principado e potestade já foi colocado ao ridículo, sendo despojado. O que é despojar? É ficar nu. Antigamente, quando o rei, ele perdia uma guerra, ele andava, ele ficava despojado, ele saía, tirava suas vestes e andava pela cidade.
É algo assim, era o ponto ao ridículo. E Jesus fez isso com todo o principado e potestade, triunfando sobre eles na cruz, onde talvez o inimigo achou que através da cruz ele estava sendo humilhado, pois ninguém humilhou Jesus, ele se humilhou. E ali naquela cruz, pendurado no madeiro, o grito foi dado, como cantamos. E lá naquela cruz, pendurado sobre o madeiro, ele triunfou. E hoje, a partir daí, lá em Efésios vai dizer que acima de todo poder, domínio, acima de todo principado e potestade, o Senhor, Ele designou o poder à sua igreja. Então, através dessa glória dele, nós temos poder e domínio e autoridade em cima de todo principado e potestade. Sim, você tem autoridade. Sim, você tem autoridade. Erga a sua voz. Sim, você sim tem autoridade para curar. Você sim tem autoridade para expulsar demônio. Porque quem expulsa é o nome de Jesus, quem cura é o nome de Jesus. E o nome de Jesus, que é acima de todo trono, de toda majestade, de todo nome, Ele é que cura, é que sara e é que liberta todos e qualquer coração. Lá em 1 João, no capítulo... Hoje a gente vai ler um pouquinho, gente. 1 João, capítulo 4, 17 e 19. Eu estava lembrando até da pastora Inês, lembra, pastora? Um monte de que abrir, né? A Bíblia. Agora é assim, ó, tudo bonitinho, né? Mas hoje eu trouxe bastante versículo, então imagina. 1 João 4, 17 e 19 vai dizer: E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Gente, essa parte quando ele fala ali, ó, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. A Bíblia, a mensagem vai dizer, a nossa situação no mundo é a idêntica de Cristo, quando a gente permanece em amor. Muito top, né? Pois se eu vivo um amor, e Deus em amor, e se eu permaneço no amor, a minha situação no mundo é a idêntica de Cristo. É a idêntica de Cristo. Isso é muito poderoso. Isso é muito forte, gente. Pois a sua situação hoje na terra é a idêntica de Cristo. Talvez a gente, olhando esse texto, a gente olha, não, mas eu não sei amar. Talvez eu não tenha esse amor de permanecer. Talvez eu olhe para mim e vejo, cara, eu não estou nessa condição que esse cara está pregando. Eu não estou nessa condição de que, meu Deus, será que eu acredito que eu sou uma igreja triunfante? Eu ando num lugar fechado, eu ando, sabe? Meu Deus, gente, o Senhor tem falado muito forte comigo que o Senhor vai fazer algo poderoso nessa noite. Eu fiquei muito trêmulo durante o dia inteiro com essa mensagem. Sabe, gente, o amor de Deus, ele é aperfeiçoado em nós. O amor do Pai é aperfeiçoado em nós. A gente não acorda decidindo amar, a gente não acorda amando todos, a gente não acorda.
Mas a gente é aperfeiçoado no amor. E a gente vai amando, a gente vai perdoando, a gente vai liberando perdões. A gente não vai rebatendo a uma ofensa. A gente vai silenciando a nossa voz. A gente vai freando a nossa língua. A gente vai freando as nossas atitudes. E o amor de Cristo, ele vai sendo aperfeiçoado. E o amor de Cristo, ele vai cada dia mais sendo aperfeiçoado. Pois o fruto do Espírito, ele é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Tem mais alguns aí, né, que eu esqueci, né? A igreja de Cristo, que ele nos ensina, ele nos aponta e nos deixa um modelo a ser seguido. É uma igreja do amor. É uma igreja que talvez os discípulos não entenderam quando Jesus entrou na casa de um pecador, de um coletor de impostos, onde ninguém entendeu. Os fariseus olharam e viram, mas aquele ali está sentado com pecadores. E a igreja de Cristo é uma igreja que ela é disposta a dar a segunda chance a todos, em o nome de Jesus. A igreja de Cristo é a que ama primeiro. É a igreja acessível. É a igreja facilitadora para o reino de Deus. Enquanto às vezes muitos de nós queremos colocar quebra-molas para que o irmão... Meu Deus, gente. A igreja de Cristo, uma igreja triunfante, é aquela facilitadora para que a glória de Deus desça e encha esse lugar. E não a que vem dificultar. A igreja de Cristo é aquela que se coloca à frente de uma mulher prostituta, onde tem um monte acusando, um monte querendo tacar pedra. E ele olha e fala... Pois é, né? Atire então a primeira pedra daquele que não tem pecado algum. A igreja de Cristo é aquela que diz: venha a mim, meu filho, venha você como estás, e entra no meu gozo. A igreja de Cristo, que ele ensinou, foi mais amar do que julgar, do que tacar pedras. E como o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Eu creio que o verdadeiro amor, ele está começando a bater nos nossos corações aqui e está lançando os nossos medos. A Bíblia, a mensagem também, né? Vou começar a trocar essa Bíblia, a Bíblia mensagem, eu só falo dela, né? Ele diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, pois aquele que tem medo, ele vive uma vida vacilante. Ele tem medo do julgamento, ele tem medo se vai ser salvo, ele vive uma vida vacilante. Talvez muitos de nós entramos na igreja com medo de ir para o inferno. Meu Deus, quantos já ouvi isso? Mas, meu Deus, cara, meu Deus. O que Deus quer que a gente entre mesmo e o que Ele quer dar para nós é um verdadeiro amor. É um abraço de pai, que vendo o filho pródigo lá embaixo, que vai correndo ao seu encontro. Não é o filho que corre ao encontro do pai, mas é o pai que olha o filho de longe. Meu Deus, ele vai ao encontro do filho. E ele não espera nem o filho se desculpar, ele já dá um abraço e já olha para trás e fala: olha, traz um cordeiro grande e gordo, porque o meu filho voltou. Me traz vestes novas e um anel de autoridade.
Meu Deus! Oh, show! Quem é digno de merecer um anel de autoridade logo quando pede uma herança do pai? Quando pede a morte do pai, porque a herança só se ganha quando alguém... E ele assim que chega nem quer saber da desculpa, mas ele já pede vestes novas e uma aliança de autoridade. Porque meu filho estava morto e agora ele vive. Você entende o Deus onde você está entrando, onde você está se enfiando? É um Deus que não procura suas desculpas, mas Ele te entende. É o Deus que sonda todos os corações e sonda inclusive o teu. E Ele fala, meu filho, se está fraco, eu sou forte em ti. É importante a gente entender e saber que o bom pastor é aquele que guia as suas ovelhas. Ele não as conduz, Deus guia com um senso de paz. Ao passo que o inimigo, esforçando-se para imitar o Espírito Santo, tenta nos conduzir a um senso de pânico. Olha que interessante, né? Por mais que a palavra conduzir e guiar é parecida, mas existe um detalhe ali. O conduzir é você vai junto. É como se fosse um caminhoneiro ali conduzindo um caminhão. Ele está junto, ele que vai. Agora, o guiar, ele está apontando, ele está levando a um destino. O guiar, ele já deu uma rota. O guiar, ele já mostrou o caminho. E por isso que o bom pastor, ele guia as suas ovelhas, pois ele mostra o caminho. Lá em Mateus 11, 28, o Tino vai dizer, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Esse é o nosso Pai, cara. Meu Deus. Ah, Senhor Jesus. Lindo tu és, Pai. Lindo tu és, Pai. Tu és lindo, Jesus. Oh, Pai. O medo não pode te parar, gente. A igreja CI, ela começou em uma garagem em Blumenau. A sede, ela começou em uma oficina. E uma igreja triunfante é uma igreja que sempre... uma igreja que sempre vai avante. Uma igreja que sente medo, mas não é paralisada pelo medo. É uma igreja que o medo está aqui, mas a voz do Senhor está falando muito mais alto do que o medo.
É uma igreja que observa, mas a voz do meu Senhor está mandando ir e eu vou confiar. E completamos 10 anos, dia 23. Completamos 10 anos de igreja CI. Em Blumenau, na casa da nossa irmã Andréia, iniciou a igreja CI em Blumenau, numa garagem, e foi avançando, foi avançando, foi avançando. Chegamos, eu entrei na igreja CI quando era na rua São Paulo, com o Bispo Marlon, uma igreja que eu achava linda. E aí chega o nosso pastor João. O bispo vai para Uruguai, para uma missão, vai abrir um novo templo, uma igreja no Uruguai. E a igreja de Blumenau ficou para o pastor João. Era muito mais fácil, porque o time que está ganhando não se mexe. Talvez era muito mais cômodo ficar lá no antigo prédio. E eu acompanhando os bastidores assim, vendo e olhando, e o medo bateu também. Mas o medo não pôde nos paralisar. E mudamos de endereço, viemos para cá. Num templo 3, 4 vezes maior, não sei. Com um quintal 10 vezes maior. Com uma estrutura muito, muito maior. Com uma comodidade muito, muito melhor. Eu lembro da primeira reunião de líderes que o pastor João fez conosco. Quando ele começou a apontar a gente para esse novo templo. E ele falou: o meu papel aqui é impulsionar a igreja. O meu papel aqui é fazer com que a igreja avance. E não que a gente vire uma ilha. E aqui estamos nós. E aqui aprove o Senhor. E a igreja tem alcançado, a igreja tem vivido coisas maravilhosas, uma boutique gigantesca, com roupas que parecem que não acaba, ação social ativa, evangelismo ativa, ministérios ativos, uma igreja que você não vê liderança com liderança, uma igreja saudável. Uma igreja saudável, um louvor saudável. Você não vê intriga no louvor, você não vê intriga em ensaio. Vou passar para vocês a visão da igreja. A nossa, o CI, ser uma igreja com milhares de irmãos que amarão o Senhor Jesus Cristo de todo o coração, influindo e propagando com a própria vida em cidades e nações, por meio da pregação do Evangelho do Reino de Deus, sem fronteiras sociais, religiosas e culturais. Ser uma igreja com ministério de louvor alinhado aos céus, em profundo e sincero relacionamento com o Pai, atraindo multidões com canções que adorem a Jesus, preparando os corações e o ambiente para a pregação da palavra de Deus e para a salvação de vidas. Ser uma igreja que acreditará sempre no perdão e na próxima oportunidade para todos, trabalhando com todas as forças para que haja reconciliação do indivíduo com o Senhor Jesus e, consequentemente, com a igreja, por meio de uma mudança de mente e comportamento proveniente da obediência à palavra de Deus. Ser uma igreja com pastores e líderes altamente capacitados na palavra de Deus,
preparados a qualquer tempo para atenderem às demandas dos membros, auxiliando-os espiritualmente com sabedoria, sobretudo com amor. Ser uma igreja que se relacionará por meio de comunicações, multimídias e todas as tecnologias virtuais disponíveis, porém, priorizando acima de tudo o valor da comunhão, do partir do pão, o hábito de oração, uma igreja com um contato físico, conveniência dos irmãos em congregação, servindo ao Senhor e ao próximo, unido no amor de Deus. Ser uma igreja que manifestará o amor de Deus, cuidando de pessoas através das obras sociais como recuperação de dependentes químicos, resgate de moradores de ruas para casas de acolhimento, restauração e devolução à sua dignidade, escolas profissionalizantes e parceiras com empresas promovendo a reinserção social. Ser uma igreja com autoridade no espírito, grande o suficiente para influenciar poderes e governos, mas ao mesmo tempo pequena o suficiente para acolher o mais simples com humildade e compaixão. Ser uma igreja com a bela e funcional estrutura física, capaz de abrigar confortavelmente todos os membros, investindo sempre no que há de melhor em termos de design e tecnologia, pois se crê que, sendo igreja, deve-se ter a excelência como prioridade em tudo o que se faz. Ser uma igreja com centros educacionais de alto níveis pedagógicos que prepararão crianças e adolescentes a serem adultos instruídos, comprometidos com valores de paz, justiça e integridade para construírem com um futuro onde eles serão no mundo, com uma luz que ilumine toda a casa. No futuro, sendo, sobretudo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, semelhante a Ele em amor, graça e verdade. Uma igreja avivada que cresce sonhando com a mesma intensidade, dependência e o frio na barriga do nosso primeiro culto em uma oficina mecânica no dia 27 de janeiro de 2013, até que o Senhor Jesus venha. Maranata, vem Senhor Jesus. Bispo Fernando Francelino. Aleluia. A visão da igreja há 10 anos atrás. Eu vejo a visão hoje, eu vejo muitas coisas se completando aqui agora. Hoje, dia 26, eu vejo a visão da igreja, e eu vejo que a visão não mudou, a visão não foi corrompida, mas a visão seguiu e seguirá, até que o Senhor venha.